Consultas médicas frequentes para saber se está tudo em ordem com o nosso corpo são muito importantes. E quando se trata dos olhos, então, o cuidado deve ser redobrado. De vez em quando, por fatores externos, esse órgão que é tão sensível acaba ficando irritado. Um exemplo disso é a conjuntivite, que quando causada por vírus ou bactéria é contagiosa e, se não tratada corretamente, pode causar cegueira. No programa de hoje vamos ver as causas, os tipos, formas de tratamento e prevenção do problema. Acompanhe! O que é conjuntivite? A conjuntivite é uma doença que se caracteriza por uma inflamação na conjuntiva. Então, essa conjuntiva ela tem a função principal de revestir e lubrificar o olho. Então, essa conjuntivite ela pode ser causada por vários fatores, por vários agentes, desde substâncias tóxicas como alergia, presença de vírus, presença de bactérias, e é muito comum, principalmente no verão, em determinadas regiões do Brasil. Quais os principais tipos de conjuntivite? Bom, como nós vimos agora há pouco, a conjuntivite pode ser causada por vários fatores. Então, os principais tipos de conjuntivite são a conjuntivite viral, que é aquela provocada por vírus, que é o tipo mais comum que acomete as pessoas. Existe a conjuntivite bacteriana, que é causada por bactérias, mas também existe aquela que é causada por substâncias tóxicas, como por exemplo agentes químicos, pós para determinadas pessoas que trabalham em atividades como, por exemplo, pedreiro, faxineiro, e também existe a conjuntivite alérgica e a conjuntivite de origem parasitária. Então, as mais comuns, as mais recorrentes são a conjuntivite viral e a bacteriana, que esses dois tipos são altamente contagiosos. Quais as principais causas da conjuntivite? Bem, então as principais causas, como nós vimos, pode ser a presença de vírus e a presença de bactérias, que são os tipos mais comuns de conjuntivite. Então, essa conjuntivite ela pode ser provocada por esses agentes e pode ser transmitida de uma pessoa para outra através do contato direto, através do uso de objetos, quando esses objetos são compartilhados. Então, é muito comum as pessoas passarem a mão, passar o dedo no olho que está contaminado e essas bactérias e esses vírus podem ir passando de uma pessoa para outra. Então, pode haver o contato com esses agentes, por exemplo, no ônibus, nas escolas, nas creches, no caso das crianças, ou até dentro da própria casa. Então é muito comum também, quando a gente tem uma pessoa dentro de casa que tem conjuntivite, provavelmente as outras pessoas da família terão conjuntivite também por conta desse contato mais próximo. Existe uma relação entre a idade e o aparecimento da conjuntivite? Normalmente não existe, mas o que se sabe é que as crianças são o principal grupo de risco para o aparecimento dessas doenças, dessa doença, seja ela de origem alérgica ou de origem viral ou bacteriana. Uma outra coisa importante que a gente tem que comentar é que existe uma relação direta entre a atividade profissional da pessoa e o aparecimento da conjuntivite, por exemplo, de origem tóxica, de origem ambiental. Então, alguns profissionais, como por exemplo os químicos, farmacêuticos, pessoas que trabalham na indústria em geral, que manipulam substâncias químicas, é muito importante ter cuidado com o contato dessas substâncias químicas com os olhos. É importante também usar o óculos de proteção, que já é um fator que vai prevenir o aparecimento dessa doença. Algumas atividades, como por exemplo empregada doméstica, faxineira, que manipula produtos de limpeza, que trabalha com ambientes empoeirados, também é muito importante se evitar o contato desse pó com os olhos. Então são alguns cuidados que a gente tem que ter para evitar a propagação dessa doença. Também é muito importante para que as pessoas atentem para se evitar o contato com alguma pessoa que esteja contaminada com conjuntivite, principalmente se ela for de origem viral ou de origem bacteriana. Quais os principais sintomas da conjuntivite? Os principais sintomas da conjuntivite são aqueles sintomas que nós classificamos como sintomas de natureza geral. Então, existe a vermelhidão do olho, a coceira, o prurido, aquela sensação de que existem grãos de areias dentro dos nossos olhos,
Uma outra coisa que é muito comum é o aparecimento de uma secreção, né? Esse muco ele pode ser transparente ou pode ter uma coloração mais ou menos amarelada. Então, pode existir também a aversão à luz, né? A visão embaçada, a visão borrada, como nós normalmente costumamos falar. Então, são sintomas que são característicos dos vários tipos de conjuntivite. Uma coisa que é importante a gente comentar é que esses sintomas eles podem variar, né, no seu grau de intensidade e também na duração desses sintomas, dependendo do tipo de conjuntivite. Então, por isso que é muito importante procurar um especialista, procurar um médico oftalmologista para se ter um diagnóstico mais preciso e aí ele orientar a melhor forma de tratamento para o tipo de conjuntivite que está afetando aquela pessoa. Como é feito o diagnóstico da conjuntivite? Bom, o diagnóstico da conjuntivite ele deve ser feito de uma maneira precisa, né, por um médico especialista. Né? Existem 2 profissionais que são os mais indicados para fazer esse diagnóstico. Pode ser um clínico geral, que vai fazer uma avaliação preliminar da lesão no olho, né, mas o mais indicado seria um médico oftalmologista. Então esse médico ele vai fazer o exame do olho, vai identificar qual é o agente que está causando aquela conjuntivite, se é por uma causa ambiental, se é por uma causa alérgica, pela presença de um vírus ou pela presença de uma bactéria e vai indicar a melhor forma de tratamento para aquela conjuntivite. Uma outra coisa também que é muito importante é que através desse exame o oftalmologista pode identificar possíveis lesões e aí indicar também a melhor forma de se proceder para evitar algum dano, né, de maneira às vezes irreversível à região do olho. Como é feito o tratamento da conjuntivite? O tratamento da conjuntivite vai depender da sua origem, vai depender da sua causa. Então, no caso da conjuntivite viral, não existe um tratamento antiviral, né, exceto para aquela conjuntivite que é causada pelo vírus da herpes, mas essa é uma condição que é considerada rara pelos especialistas. Então, de maneira geral, essa conjuntivite ela deve ser tratada com a aplicação de colírios, né, a aplicação de soro fisiológico gelado na região do olho e a aplicação de compressas de água fria, né, ou também de água gelada, regularmente no olho ao longo do dia. Então, se essa conjuntivite é de origem bacteriana, deve-se tratar com um antibiótico e esse antibiótico ele pode ser utilizado sob a forma de um colírio ou sob a forma de uma pomada. Então, nas 2 formas, esse medicamento deve ser prescrito por um médico e deve ser utilizado da maneira como ele recomendar. Uma outra coisa que nós alertamos é para o uso indiscriminado de corticoides, como por exemplo a dexametasona. Então, esses corticoides eles podem ter alguns efeitos colaterais, né, que podem acarretar alguma lesão no olho e eles só devem ser utilizados se forem prescritos por um médico, por um oftalmologista. Existe tratamento natural para tratar a conjuntivite? Bom, como nós vimos agora há pouco, né, a conjuntivite ela pode ser tratada com o uso de antibióticos e também com a aplicação de soro fisiológico, compressas de água gelada, de água fria na região do olho. Então, são as formas mais convencionais de tratamento. Quando se fala de uso de plantas medicinais, né, do tratamento natural para tratar a conjuntivite, o que a gente observa na literatura é que normalmente se utilizam compressas de camomila. Então, essa camomila ela pode ser utilizada para aliviar os sintomas da conjuntivite, principalmente porque ela tem um efeito anti-inflamatório. Então, ela deve ser aplicada na região do olho utilizando uma gaze, né? Essa gaze ela tem que estar limpa. Deve-se fazer uma higienização, né, de todo esse material que vai ser utilizado para se evitar o risco de recontaminação. Então, a conjuntivite também pode ser tratada utilizando medicamentos homeopáticos, né? Existem vários medicamentos, principalmente à base de plantas medicinais, que são utilizados em homeopatia e quem preferir, né, utilizar o tratamento homeopático, deve procurar um especialista nessa área para fazer a prescrição adequada do medicamento. Existem medidas para se evitar conjuntivite? Existem sim. Então, a principal medida que nós devemos tomar para se evitar a conjuntivite é evitar o contato direto com a pessoa que esteja contaminada, que seja portadora da conjuntivite. Então, evitar, por exemplo, o contato direto através de beijos, através de abraços, evitar o uso de objetos pessoais
né, porque eles podem também estar contaminados. Então são algumas formas que nós podemos fazer para se prevenir dessa doença. Uma outra coisa muito importante, né, que nós devemos fazer é lavar sempre as mãos com água e sabão, utilizar, por exemplo, o álcool em gel todas as vezes que nós estivermos em um ambiente, né, como por exemplo numa escola, num shopping, dentro do ônibus. Então é muito importante ter essa higiene nas mãos, porque se nós entrarmos em contato, né, com algum vírus ou com uma bactéria e as mãos forem levadas aos olhos, pode haver a contaminação e o desencadeamento da conjuntivite. Então é importante também que quando se estiver utilizando algum medicamento, né, para aquelas pessoas que já têm a doença, evitar o uso de lente de contato, né, utilizar o óculos escuro, né, também é muito importante para se evitar a questão da aversão à luz, né, da visão embaçada, da visão borrada. É muito importante também evitar o uso de piscinas, né, para que não haja uma contaminação dessas outras pessoas. Então existem várias medidas, né, que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, que são formas efetivas de se evitar e de prevenir o aparecimento da conjuntivite. No próximo bloco, o professor Jackson Guedes vai dar dicas sobre como prevenir o problema e informar a melhor forma de tratamento da conjuntivite. Não saia daí, a gente volta já. Bom, pessoal, então como nós vimos no programa de hoje, a conjuntivite pode ter várias causas, né? Mas as principais causas, né, que estão relacionadas com o aparecimento dessa doença é a presença de vírus ou a presença de bactérias no nosso olho, no nosso organismo. Então, embora seja difícil de se prevenir a conjuntivite, existem várias medidas que podem ser tomadas para se evitar a contaminação. Então é isso que nós vamos comentar a partir de agora, dar algumas dicas para vocês para evitar essa conjuntivite e até uma melhor forma de tratamento para aquelas pessoas que já adquiriram ou tiveram contato com a doença. Bom, então a primeira dica que nós damos, né, é que o aparecimento da conjuntivite está muito relacionado com a época do ano, né? Então é muito comum o aparecimento dessas doenças, né, no verão, né, devido ao calor, o tempo seco, o suor. Então isso cria uma condição favorável para o aumento dessa proliferação tanto dos vírus como das bactérias. Então é muito importante ter alguns cuidados, né, nessa época do ano, principalmente em relação às crianças. A segunda dica que nós damos é quanto ao uso compartilhado de alguns objetos pessoais. Então, como nós vimos no programa de hoje, a conjuntivite pode ser transmitida de uma pessoa para outra, tanto pelo contato direto, como pelo compartilhamento desses objetos. Por exemplo, maquiagem, produtos de higiene, toalhas de rosto. Então, esses objetos eles não devem ser compartilhados, né, para se evitar a disseminação, a contaminação por vírus ou por bactérias. Então, uma outra dica importante que nós damos é para aquelas pessoas que exercem alguma atividade que esteja relacionada ao maior risco de conjuntivite, como por exemplo empregadas domésticas, faxineiras, trabalhadores das indústrias química ou farmacêutica, pessoas que manipulam produtos químicos, produtos de limpeza em geral. Então deve-se evitar o contato com essas substâncias químicas, tanto com as mãos, né, e também evitar levar as mãos aos olhos após o contato com essas substâncias. Então, nesse caso, é muito importante o uso do óculos de proteção para se evitar o contato dessas substâncias ou das mãos com os olhos. Uma outra coisa também, um outro alerta que nós damos é que deve-se evitar o uso de medicamentos, principalmente colírios e pomadas, sem que eles tenham sido prescritos por um médico. Então, deve-se fazer um diagnóstico para ver qual é a melhor forma de tratamento daquela doença. Deve-se evitar também o tratamento caseiro, né? Por exemplo, algumas pessoas costumam utilizar, pingar uma gota de limão no olho
para tratar a conjuntivite, e isso é uma prática que deve ser evitada, né? Então, a mucosa, a conjuntiva do olho, ela é muito sensível. Normalmente os colírios têm um pH neutro e o limão, por ser uma substância ácida, pode provocar alguma lesão no olho. Então, deve-se ter muito cuidado para esses tratamentos caseiros, tratamentos populares, né? Porque a conjuntivite, se ela não for tratada da maneira correta, pode acarretar alguma lesão no olho. A terceira dica que nós damos é que as pessoas que têm conjuntivite, ela deve evitar ao máximo o contato com outras pessoas. Então, normalmente a pessoa que está com conjuntivite, né, seja ela viral ou bacteriana, ela deve evitar trabalhar por um período de pelo menos 4 a 7 dias. Deve-se evitar ir para a escola ou para a faculdade, né? Ou seja, deve-se evitar locais onde existe uma grande aglomeração de pessoas. Então é muito importante também fazer o tratamento adequado da doença para se evitar complicações no futuro. Deve-se utilizar também o óculos escuro para diminuir a aversão à luz, né? Os problemas causados pela luminosidade. Então são algumas dicas importantes que devem ser seguidas para se evitar complicações no caso de portadores, de pessoas que têm conjuntivite. A quarta dica que nós damos é que, em geral, as conjuntivites elas são benignas, né? Então, aquela conjuntivite que é provocada, por exemplo, por uma alergia, ela normalmente não traz consequências graves para o nosso organismo, para o nosso olho, né? Mas aquelas conjuntivites que são provocadas por vírus ou por bactérias, que nós vimos que são as formas mais comuns e as formas mais contagiosas, se não forem tratadas da maneira correta, elas podem causar alguma lesão na córnea e podem até provocar cegueira. Então é muito importante consultar um médico, consultar um oftalmologista para se identificar a causa dessa conjuntivite e a melhor forma de tratamento dessa doença. Bem, a última dica do programa de hoje é que é muito importante ter um diagnóstico preciso, né, sobre a origem dessa conjuntivite. Então, deve-se procurar um clínico geral para se fazer um diagnóstico preliminar. Caso o clínico não se sinta à vontade de fazer esse diagnóstico, ele pode encaminhar o paciente para um oftalmologista, que é o médico mais adequado para se fazer esse diagnóstico e orientar a melhor forma de tratamento. Então, se o oftalmologista decidir pelo uso de um medicamento, esse medicamento deverá ser prescrito e o uso do medicamento poderá ser acompanhado também pelo seu farmacêutico.